Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aí as notificações, deixa aí o seu like de gostei ou o seu dislike, se caso não gostar do vídeo. Deixa aí abaixo dos nossos vídeos o seu comentário com a sua sugestão, com a sua observação, com a sua dúvida, com o seu complemento, né? Será bem-vindo o seu comentário no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos passando por aqui para gravar mais um vídeo relacionado à lição bíblica da escola dominical, da EBD, né? Das lições bíblicas, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos estar falando aí sobre a 11ª lição desse segundo trimestre de 2020, que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos chegando aí já na reta final, né, desse trimestre. Só tem mais 2 lições para concluirmos aí esse trimestre, que, diga-se de passagem, foi um trimestre abençoador, muito edificante, muito gratificante. Nós aprendemos bastante com esse trimestre, que foi elaborado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa lição ela teve como sustentáculo, como pilar, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é tida aí como a rainha das epístolas, que tem um cunho teológico aprofundado, muito grande, muito extenso, né? É uma carta pequenininha, só tem 6 capítulos, mas é riquíssima, muito profunda mesmo. É dentro dessa carta, só para vocês terem uma ideia, que nós aprendemos sobre a predestinação, sobre a eleição, né, sobre o mistério de Deus, que é muito bom nós aprendermos, e que nós já vimos, né, dentre as lições desse segundo trimestre, ok? Falou sobre isso, e que é um assunto que, quando nós aprendemos, nós entendemos outros assuntos que que estão, né, melhor dizendo, intrinsecamente ligados ao mistério de Deus. Isso é muito bom, meus irmãos. Sem contar outros assuntos, né, como a unidade, né, da fé, que nós vamos estudar hoje. Enfim, o aperfeiçoamento dos santos e diversas coisas, né, que nós encontramos dentro desta epístola. Então a lição desse trimestre ela esteve baseada aí dentro desta carta aos Efésios, que é muito rica em detalhes teológicos, enfim, né, práticos para a nossa vida espiritual. Então foi muito edificante mesmo. Você que perdeu, né, as lições que foram pontuadas por esse trimestre, se eu fosse você, eu fazia uma retrospectiva, uma recapitulagem de tudo aquilo que foi apresentado dentro desse trimestre e voltava lá, lia as lições que você não leu, estudava as lições que você não estudou, para você ter uma ideia do quão profundo é esta epístola, tá? E quão profundo foi esta lição. Amém? Então, hoje, nós estamos gravando no dia 13, mas a lição é do dia 14 de junho de 2020. Ok? Segundo domingo do mês de junho, tá? Dia do pastor. Vale salientar, meus irmãos, que o dia do pastor, oficialmente, é no dia 10 de junho. Mas só é comemorado no segundo, ok? No segundo domingo do mês de junho, tá? Mas o dia mesmo é o dia 10. Então, o dia mesmo do pastor é dia 10, mas ele é comemorado no segundo domingo do mês, que pode cair no dia 14, no dia 15, no dia 13, né? Vai depender do ano, tá ok? Sabemos que nem sempre o segundo domingo vai cair no dia 14, dia 15, né? Diferencia, né? Ok? Por isso que o dia mesmo é dia 10, mas a comemoração se dá no segundo domingo, melhor dizendo, do mês de junho. Tá ok? Então a lição de hoje, meus irmãos, é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Dentro aí, né,
desse segundo trimestre de 2020, que já está chegando, né, ao fim, que tem por título a Igreja Eleita, tá? A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então vamos estudar hoje esse tema, que é os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Tá? Vamos lá, sem mais delongas, vamos para o assunto, vamos para a revista, vamos para o estudo bíblico. Amém? Fica ligadinho aí, vamos lá. Então vamos lá, continuando, meus irmãos. Texto áureo, para quem não tem a revista, está em Efésios capítulo 4, versículo de número 1, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha que interessante. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. O que dá a entender aqui, já de início, né, fazendo uma análise sintática e morfológica do capítulo 4, versículo 1 de Efésios, é que esta epístola, ela foi escrita na prisão. Paulo está dizendo que ele é preso, e preso do Senhor. Olha que interessante. Lembrando que a epístola aos Efésios faz parte das epístolas do cárcere. Paulo, quando compilou, né, essa epístola, ele estava preso. Tudo indica que em Roma, tá? Então, esta é uma das cartas do cárcere, da prisão. Por isso que ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Ele se identifica como preso do Senhor. Que andeis como é digno, ok? Como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, Paulo, ele roga aos irmãos de Éfeso, ok? Da cidade de Éfeso, que são os Efésios, que eles andassem como é digno da vocação, ok? Da qual eles foram chamados. Isso é muito interessante, meus irmãos. Nós precisamos andar conforme a nossa vocação. O Senhor nos chamou, nos vocacionou para sermos dignos, para sermos santos e outras coisas, né, que vamos ver no decorrer desta lição, tá? Temos que fazer valer a nossa vocação. Como disse Paulo, né? Fiel é aquele que vos chamou. Se ele nos chamou sendo fiel, como ele é, sempre será, né? E sempre foi fiel, o que temos que ser? Fiéis também, né? Ok? Temos que ser dignos. Se ele é santo, temos que ser santos. E aí vai, meus irmãos, ok? Não vamos entrar por menores, mas no decorrer da lição nós vamos falando sobre esses assuntos, tá ok? Verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano, isto é, na praticidade de vida, a humildade, a mansidão e a longanimidade, ok? Longanimidade. Precisamos exercer essas três coisinhas, tá? Outras coisas mais, mas principalmente essas três, dentro da unidade da igreja. Nós precisamos evidenciar no cotidiano, isto é, na praticidade de vida, essas três coisas que faz uma grande diferença, meus irmãos. Ok? Se você que se diz igreja não tem essas três qualidades aqui, você tem que rever seus conceitos. Você não é humilde, você não é manso, você não é longânimo. Então, reveja os seus conceitos. Ou reveja, né? Perdão, seus conceitos. Tá? Leitura diária aí, nós não vamos ler, mas tá aí os textos, né? Isso diz respeito a uma leitura que você tem que fazer
pré-aula, né? Pré-aula, que diz respeito a uma leitura semanal, tá? Tá aí, ó, os textos que correspondem a cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Nós não vamos entrar por menores para ganharmos tempo e para que o vídeo também não fique muito longo, tá ok? Leitura bíblica em classe nós já vamos ler, porque é essencial, é necessário. Leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4 e Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha que interessante. Em amor. Suportando-vos. Tem que suportar, irmãos. Tá? Como é que você quer viver na eternidade comigo, se você não me suporta? Se você não gosta de mim? Entendeu? Você tem que me suportar. Ok? Uns aos outros e com amor ainda. Não é simplesmente suportar por suportar. Tem que ser uma suportação com amor. Senão, não é válida. Continuando, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só, esperança da vossa vocação. Colossenses 1, versículo 9 ao 12. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Eita glória, hein? É tremendo isso. Objetivo geral: mostrar que a unidade da igreja de Cristo é resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Tá? Então esse é o objetivo geral desta lição. Os objetivos específicos é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Olha que interessante. Humildade é uma virtude indispensável. Tem que ter, irmãos. Tá? Senão, não tem comunhão. E se não tem comunhão, né? Não tem igreja. Ok? Porque a igreja é comunhão. Tá? Igreja é unidade. E só se une quem tem comunhão. Quem não tem comunhão não vive unido. E quem não vive unido não é igreja. Tá? A gente vai enfatizar isso aí também. Enfatizar que a mansidão, segundo ponto, produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Isso é tremendo, irmãos. Tremendo. Ponto 3, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Isso é fato. Longanimidade aqui, ou longanimidade, é misericórdia. É a pessoa que é longânimo, entendeu? Ele dá um tempo, ele espera, ele é paciente, ele suporta, tá? Assim como Deus. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 3 da sua segunda encíclica, isto é, epístola, ele vai dizer, quer ver? Capítulo... tirar esse WhatsApp daqui. Capítulo
3, né? 2 Pedro 3. Estou gravando do celular, tá, irmãos? Então, por isso que apareceu o meu WhatsApp lá, tá? Capítulo 3, versículo 8, eu acho. 2 Pedro 3, 8. Olha aqui, ó. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Pedro já está pontuando aqui a questão da longanimidade. Aí ele continua: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, né? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Viu aí? Então, o Senhor, ele é longânimo, ok? Olha o significado dessa palavra. Longânimo significa um espírito paciencioso, que não perde o ânimo, pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Paciência, tá vendo? O paciente em suportar as ofensas e injúrias de outros. Moderado, tardio em vingar-se. Tá vendo? Então, essa é a ideia de longânimo. Nós temos que ser, irmãos, longânimos. Porque senão nós não suportaremos ou não toleraremos, né? A falhas alheias dos outros. Toleraremos, né? Tá certo. Ok? Então precisamos ter longanimidade para que possamos suportar, ter tolerância com as falhas alheias, com os erros dos nossos irmãos, porque somos seres humanos, erramos, falhamos. E se você não ter longanimidade, você não vai suportar. Você vai chutar o pau da barraca, vai chutar o balde, vai partir para cima do seu irmão, quando ele errar com você. E não é assim que a Bíblia ensina, tá? Então são esses 3 pontos, dentro dos objetivos específicos, que nós iremos trabalhar dentro dessa lição. Tá? E tem aí interagindo com o professor, tal, isso aqui eu não vou ler. Já vou para o comentário. Vamos lá. Introdução. Após concluir a oração intercessória, em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, Efésios 3, versículo 16 ao 21, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Capítulo 4, versículo 1 ao 16. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, que é humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, nós vamos estudar aí esses pontos, tá? Que é enfatizado pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, não só para a igreja de Éfeso, mas para toda a igreja de Cristo, que é fundamental, tá? Sem esses 3 pontos, não é igreja. Pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de igreja, tá? Então, assim como o apóstolo Paulo enfatizou a necessidade da unidade dos crentes de Éfeso, assim também a palavra serve para nós hoje, né? É como se o apóstolo Paulo estivesse enfatizando também para nós, né, essa questão da unidade, que tem esses 3 pontos como fundamentais, né? Humildade, mansidão e longanimidade, tá? Tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. Viu aí? Aquele que eu falei no início? Sem humildade não tem unidade. Se não tem unidade, não tem igreja. Você lembra da oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João?
Ele falou sobre isso, que nós só seríamos um em unidade e com comunhão, tá? Sem comunhão não tem unidade, não tem como ser um. Ok? E Jesus, ele se assemelha a essa questão quando ele diz que ele e o Pai são um. Por que ele e o Pai são um? Porque eles vivem em comunhão, em extrema comunhão. Por isso que eles são tidos como um, ou por um, né? Não é nem tanto a questão da unidade divina, mas até mesmo se eles fossem três, né? Eles seriam tidos como um, porque a humildade deles, né? A comunhão é tão grande que eles se tornariam um. Entenderam, irmãos? Né? Mas sabemos que eles, ou ele, né? O Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo, é um só ser divino, que se divide em três pessoas, tá? Vale salientar isso. A questão da Trindade fala de três pessoas distintas dentro de um Deus, ok? Mas é um único Deus, somos monoteístas, acreditamos na existência de um só Deus, tá? Como diz, né? Um só Senhor, um só Deus, ok? Deuteronômio 6, né, fala sobre isso. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Então existe um Deus só, mas que se divide em três pessoas. Mas voltando na questão da comunhão, mesmo se eles fossem três deuses, a humildade deles, a comunhão deles é tão grande que eles se constituiriam um só. Assim como a igreja. A igreja é um corpo só, correto? É uma unidade que é feita por vários membros, como Paulo vai pontuar no capítulo, se eu não me engano, 12 e 13 de 1 Coríntios, quando ele diz que em um corpo há vários membros, mas é um corpo só, mas existem vários membros. E esses membros só podem serem tidos como um corpo, uma só unidade, se viverem juntos, se estiverem intrinsecamente ligados, um com o outro. Porque se estiverem separados, não podem, entendeu? E a separação é a descomunhão, né? Vamos dizer assim. Entende? A falta de humildade. E sabemos que se não está ligado ao corpo, está morto. Porque se você arranca um braço e deixa ele lá jogado às traças, ele vai entrar em decomposição, ele vai apodrecer e vai morrer. Por quê? Porque ele foi desconectado do corpo. Tá? Essa é a ideia também no corpo de Cristo. É por isso que todos têm que estarem ligados, porque senão morre, né? Aí eu já abro um parênteses aqui para mandar uma mensagem para os desigrejados, né? Aqueles irmãos que acham que podem adorar a Deus e cultuar a Deus em casa, sem se relacionar com ninguém, sem viver em comunhão com ninguém. Tipo, não vou para a igreja não, eu vou viver em casa, adorando a Deus no meu cantinho e... Não tem como, porque você precisa dos membros para se tornar um corpo. Ok? E é necessário isso por quê? Porque é dentro da igreja, é dentro de vários membros que você vai ver quem você é, se você serve para ser igreja mesmo, né? Ou não. E o Senhor faz com que nós vivemos no meio de outras pessoas para ver se nós somos humildes mesmo, se estamos preparados para ter comunhão uns com os outros e para morarmos na eternidade. Porque aqueles que não têm comunhão hoje, será que vai ter na eternidade? Dificilmente, né? Entende? E aí Jesus, na oração sacerdotal, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Para que eles possam ser um, assim como eu e o Senhor, ó Pai, somos um. Entendeu? E aí então Jesus fala ainda, para que eles sejam um na unidade, na comunhão e tal.
É só você ler depois lá, capítulo 17 de João. Tá ok? Continuando. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. É aquilo que disse o proverbista, né? A humildade precede a honra. Tem que ser humilde. Você quer fazer parte da igreja? Seja humilde. Deus está te abençoando com conhecimento, com posições profissionais, enfim, né? Ministeriais, etc. Seja humilde. Quanto mais cargo, quanto mais posição você atinge, quanto mais você recebe, seja humilde. Seja mais humilde. Diminua mais. E Deus só vai crescendo na sua vida, né? Como disse o profeta, né? João Batista, que ele cresça e eu diminuo, tá? Essa é a ideia do rei. Nós temos que diminuir, e esse diminuir é ser humilde, porque quando nós somos humildes, o Senhor cresce em nós, né? Nós desaparecemos e Ele aparece. E quem tem que aparecer não somos nós, porque nós não somos estrela. Quem é estrela é Ele, tá? Ele é a estrela. A estrela de Davi, tá ok? Então, a humildade precede a honra. Quanto mais posições você atingir, conquistar, seja mais humilde. Porque com isso, você trará a honra, né? Para mais perto de você. Oh, glória. Continuando. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa ascensão da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Capítulo 4, versículo 1 de Efésios. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe tá aqui em cima aqui, irmãos. Eu achei que tinha como grifar, mas não vai ter como não. Deixa eu ver aqui. Não tem como. Tá aqui em cima aqui, ó. Que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Efésios 4, versículo 2. Segundo, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. João 13, versículo 13 ao 15. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Isaías 32, versículo 6 e Mateus 23, 28. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses 2, versículo 3. Isso é verdade. O Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo, sendo humilde verdadeiramente. Não é aquele humilde, né, facioso, aquele humilde que se dá de humilde, né, aparentemente. Não. Humilde de verdade é aquele que tem ela dentro do seu coração, entendeu? Que não se exalta, que não se ensoberbece, entende?
Humilde é esse, é aquele que reconhece os outros com valor, entendeu? Com respeito, ama as pessoas, e Jesus provou isso pra gente, né? Só dele não ter por usurpação ser igual a Deus, isso ele já mostrou totalmente que ele era humilde. Porque ele era Deus, irmãos. Mas ele não se fez igual a Deus, ele não usou dos seus atributos divinos como vanglória, enfim, né? Para se enaltecer ou se engrandecer diante dos homens. Não, ele não fez isso. Poderia? Poderia, mas ele não fez isso. Ok? Pelo contrário, ele se esvaziou, se humilhou, se aniquilou, enfrentou uma cruz que na época era tida como algo extremamente, como é que fala? Era um ato horrendo, né? E uma morte cruel. E segundo a lei, todos aqueles que fossem pendurados no madeiro eram tidos como malditos. Então ele se fez maldição por nós. Olha aí. Imagina, irmãos. Cristo, ele se fez maldito por mim e por você. E Paulo fala isso lá em Gálatas, quando ele cita a lei dizendo: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser livres. Pudéssemos ser salvos, ser libertos das garras de Satanás. Tá? Então Cristo, ele mostrou a sua humildade. Terceiro ponto aí. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. 2 Coríntios 12, versículo 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. João 17, versículo 21 e 23, tá vendo? Oração sacerdotal de Jesus. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Olha aí. A humildade promove a unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 25. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Capítulo 3, versículo 16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5, versículo 16. Ok? Isso é fato, irmãos. Você só será verdadeiramente humilde se o Espírito Santo estiver em você. Tá? Ah, mas o fulano, ele não tem o Espírito Santo, ele é humilde. Espera aí. Será que a humildade dele é verdadeira? Ou o que é humildade para você? Porque humildade não é aquilo que as pessoas acham, né? Ah, o fulano tá mal vestido, tá de chinelo no pé, enfim, né? Não sabe falar direito, come o que quiser ou come o que tiver. Isso não é humildade, irmãos. Me desculpa. Humildade não é andar com chinelinho havaiana no pé, né? Todo desarrumado, né? Não saber falar. Isso não é humildade. Isso é simplicidade. É diferente. Ok? Humildade é quando a pessoa ela se rebaixa, ela não leva em consideração muitas coisas, entendeu? Ela releva. E outras coisas. Humildade é a pessoa valorizar o próximo, é ter as pessoas superiores a si mesmas, ou a si mesma, né? Isso é humildade. Tá ok? Isso é humildade. Humildade não é o que nós pensamos, não. Então o conceito de humildade hoje, dentro do nosso contexto, é muito estranho.
Que as pessoas atrelam a humildade à questão do andar mal vestido, de andar de chinelo, de não saber falar e etc. Isso não é humildade, tá? Então, a verdadeira humildade, ela só é produzida pelo Espírito Santo, ok? Que vai produzir no crente frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, tá ok? Então é isso, humildade, ela é gerada, ela é produzida pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem o Espírito Santo, ok? O transforme, né? Tá ok? Segundo ponto aí, para haver unidade é preciso mansidão. Antes de entrarmos aqui no segundo tópico, vamos ver aqui, ó. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme, né? Ok? Segundo ponto, para haver unidade é preciso mansidão. Tópico 2. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Primeiro, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. 1 Coríntios 4, versículo 21, 2 Coríntios 10, versículo 1 e 2 Timóteo 2, versículo 25. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante, e ausência de precipitação. Olha aí, né? Não ser precipitado. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. 2. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Então, mansidão é isso aí, é um dos frutos do Espírito, tá, irmãos? Antes de entrarmos no segundo ponto do tópico 2, vamos pontuar o primeiro tópico aí, né? Ou o primeiro ponto do segundo tópico, que é mansidão, um fruto do Espírito. Mansidão é você ser uma pessoa paciente, ter ternura, ter gentileza, cortesia, ok? Você precisa ser manso. A questão da mansidão está relacionada também à questão da pacificação. A pessoa é pacífica. É aquela pessoa que, né, não briga, é uma pessoa que corre de conflitos, entendeu? Não porque ela é frouxa ou porque ela é covarde, não, mas porque ela evita essas coisas, tá? Tem muitos crentes que têm esse espírito aqui, ou esse fruto, tá? Do Espírito, ok? Que é uma retratação, né, do caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. 2. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Teria outros, né? Como, por exemplo, Isaac. Isaac também, né, teve um grande exemplo de mansidão, né, de pacificação. O camarada era pacífico, era uma pessoa tranquila, calma, né? Haja visto aquele evento, né, aquela passagem em que, não sei se foi foram os filisteus, foi um outro grupo, agora eu esqueci, que tentaram entulhar, ou melhor, tentaram não, né, entulharam diversos poços que os seus homens haviam cavado, os homens de Isaac, e nem por isso ele guerreou contra esses homens inimigos, né, que estavam tentando tirar sua paz, que estavam tentando brigar com ele,
Pelo contrário, ele cavava um poço, o pessoal vinha, entulhava, ele ia lá, cavava de novo, o pessoal ia lá, entulhava, e assim foi, por diversas vezes. Até que os inimigos desistiram de entulhar os poços, né, de Isaac. Olha aí, irmãos. Se o inimigo está tentando te confrontar, né, tentando tirar a tua paz, vai insistindo, né? Deixa ele tentar contra a sua vida ou achar que está te afligindo com isso. Deixa ele entulhar. Vai chegar uma hora que ele vai abrir mão de você, ele vai desistir. Pode ter certeza disso, porque ele vai ver que com você não tem como, né? Não dá. Né? Não tem como tirar o seu sossego, a sua paz, porque a sua paz está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A sua paz foi dada por Deus, e a paz que Deus nos dá, ninguém as tira, ou ninguém as atira, né? Melhor dizendo. Então a paz do Senhor é algo que está intrínseco em nós, e ninguém tira, ninguém rouba, tá? Então, um outro exemplo de mansidão foi Isaac. Mas vamos ver os exemplos dados aqui pela revista, né? Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números 12, versículo 1 e 2. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus 12, versículo 14 ao 21. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Marcos 15, versículo 4 ao 5. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias, de fato, né? Moisés não guardou rancor, né? Depois dos ataques que recebeu pessoalmente, né? Os levantes que ele teve, os levantes que tiveram, né, ao seu respeito, sua irmã, enfim, né? Alguns israelitas que se revoltaram contra ele e que por isso foram penalizados pelo Senhor, né? Miriam quase morreu, né? Porque tocou na menina dos olhos do Senhor, né? Moisés era servo de Deus, era homem justo, né? Era um homem que se compadeceu do seu povo e que fez a missão do Senhor. Então ele foi um homem manso, porque ele não guardou rancor desses levantes que tiveram ao seu respeito, né? Esses levantes pessoais, né? E Jesus também, quando foi julgado, caluniado, mentiram, cuspiram nele, ele não falou nada. E essa era a maior raiva, né, dos seus acusadores, porque ele não falava nada. Ele não dizia nada. Ao ponto dos maiorais, né, chegarem a dizer a ele: tu não vai falar nada? Você não vai se defender? E ele não falava nada. Muito lindo, né? A mansidão de Jesus. O pessoal está matando ele, está ferindo ele está agonizando na cruz e ele ainda está orando a Deus pelo povo. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. É muito maravilhoso isso, meus irmãos. Então, Jesus, ele nos deu esse exemplo de mansidão, de humildade, de simplicidade, né? Ele deu esse exemplo. Então Jesus, ele é o ser mais manso que já pisou sobre esta terra, porque ele está morrendo, ele está vertendo o seu sangue na cruz do Calvário, ele está se fazendo maldito por nós e ele está intercedendo. Ao invés de guerra, ele está pacificando, né? Isso é até profético, porque Paulo,
ele vai dizer o seguinte em Romanos capítulo 5. Ele diz que Cristo, ele nos justificou, versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, e não só isso, mas nos deu a paz com Deus. Ok? Romanos 5:1 diz assim, ó, justificado, pois, mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Olha aí, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, do grego eirene, que no Antigo Testamento, shalom, ok? Então, ele nos traz essa paz, que é resultado, da mansidão. A mansidão, ela produz paz. Ela gera pacificação. Ela nos torna pacíficos, tranquilos, calmos. Então Cristo, ele mostrou mansidão na cruz do Calvário, durante a sua vida e ministério, ok? Nós vemos isso nas narrações evangelísticas que estão inseridas nas nossas Bíblias, principalmente nos evangelhos sinóticos. Nós vemos isso. Paz, mansidão, tranquilidade. Exceto um dia em que ele entra no templo e ele se ira. Só foi esse dia, praticamente, né? Que ele sai derrubando tudo. Só que a gente vê Jesus bravo, né? Irado. Mas os outros, manso, calmo, tranquilo, falava suavemente. Isso é mansidão, irmãos. Nós precisamos ter isso. Porque isso faz parte do fruto do Espírito. Tá ok? Então Jesus, ele foi o ser mais humilde que já pisou sobre esta terra. Moisés era humilde no Antigo Testamento, antes de Jesus vir. Porque no Novo, quem recebe essa titularidade, quem recebe esta honra para si, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo disse que ele era humilde. Ele mesmo faz menção disso. Ok? Quando ele diz em Mateus 11, 28 e 29, quando ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Olha aí, meus irmãos, ele mesmo dá testemunho dele de que ele era manso e de que ele era humilde, qualidades que nós temos que ter para vivermos em comunhão, em unidade e obtermos os frutos do Espírito, que virão ou que desencadearão com estes. É como se esses frutos fosse, podemos dizer assim, uma chave para que outros frutos venham ser dados em nós, ou venham ser gerados em nós. Porque a pessoa não vai ter os outros frutos se ela primeiramente não tiver esses dois, que são os dois frutos, podemos dizer assim, principais de um caráter cristão. Um cristão que não é humilde, um cristão que não é manso, alguma coisa de errado
tem com ele, porque não é semelhança, ou não está se assemelhando à pessoa do seu mestre, à pessoa do seu Cristo, ok? A pessoa do Senhor Jesus, ele não está se assemelhando. E Paulo fala para nós, né, imitarmos ele assim como ele imitava Cristo. Olha que interessante, né? Quando Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E se Paulo imitava Cristo, logo nós imitamos, ou nós imitando Paulo, nós estamos imitando Cristo. Ok? Isso é lindo, meus irmãos. Então, Moisés pode ter recebido essa titularidade, não digo, como o homem mais manso da terra. Porque Jesus até então não havia vindo ainda ao mundo. Mas com o advento da vinda de Cristo, chegando à plenitude dos tempos, conforme Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Cristo recebe essa titularidade, esta honra para si. Por quê? Porque isso fazia parte do seu caráter, da sua personalidade, da sua pessoa. Da sua pessoa, oh glória, que veio a este mundo. Manso, humilde, tão humilde, que o profeta, né, Isaías, fez questão de pontuar essa humildade, né, essa simplicidade. Ele era tão humilde que ele entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, montado em uma jumenta. Olha aí, gente, poderia ter escolhido o melhor cavalo da época. Segundo a história, os melhores existiam no Egito, né? Que eram os cavalos de Faraó, que eram cavalos, éguas, né? Lindas, bem tratadas, bonitas, robustas, né? Para ter entrado em Jerusalém. Ele poderia ter escolhido. Mas ele não fez isso. Ele pegou um animalzinho que muitas das vezes é até menosprezado e ridicularizado por muitos, né? Quando nós queremos chamar uma pessoa que é desprovida de inteligência, a gente, né, menciona até esse animal, porque nós achamos algo tão, né? Sei lá, tão, Deus me perdoe falar isso, mas tão inútil, né? Muitas pessoas acham, né? Porque eu não acho, que é um animal de carga, né, maravilhoso, né? Dificilmente tem um animalzinho de carga aí que suporte o que um burro suporta, né? Ou um jumentinho, né? Dificilmente você vai achar, exceto os bois, né? Que são muito bons também para carga e etc. Mas tem pessoas que menosprezam o jumentinho. Mas Jesus não menosprezou, né? Quando na entrada triunfal em Jerusalém, eu acho que é Lucas quem vai descrever esse evento. Deixa eu ver se está no capítulo 21. Não, acho que está no capítulo 19. Deixa eu ver aqui, ou é capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Lucas. Agora eu não vou me lembrar de cor, irmãos, o texto. Mas eu acho que é Lucas. É no Evangelho de Lucas, né? Que nós vemos a menção da entrada triunfal de Jesus. Eu não vou achar que não, e não vou nem perder tempo, porque senão o vídeo vai ficando muito longo, tá? Mas os irmãos conhecem a história. Sabe que ele entrou em Jerusalém montado em uma jumentinha, né? Em uma jumentinha, né? Irmãos, pode ser que no vídeo saia algum ruído, né? Pessoas falando, distante aqui da onde eu estou gravando, barulhos de moto. Os irmãos não levem em consideração, tá? É que eu estou gravando em um lugar não muito
não muito silencioso, então por isso possa ser que saia aí algum ruído, algum barulhinho e tal, mas não percam o foco, tá? Na mensagem, no estudo, na palavra de Deus, da revistinha aí, da EBD, da Escola Bíblica Dominical, tá? Então continuando, vamos lá? A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição, né? Perdão, irmãos, eu confundi aqui. Eu já estou no ponto 3 do tópico 2, olha aí. Perdão, meus irmãos. A verdadeira mansidão, isso. Ponto 3 do tópico 2. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos capítulo 12, versículo 12 ao 14. Isso é fato, meus irmãos. Pessoas que têm mansidão intrínsecas em si, como é que eu posso dizer? Que desenvolve, né, essa virtude em si, elas estão disciplinadas e capacitadas a perseverar nos momentos adversos da vida, nos momentos de perseguição, nos momentos de tribulação, nos momentos conturbados da vida. Ela está preparada, capacitada, disciplinada, porque ela é mansa. Ela tem essa virtude. Ela sabe equilibrar, ponderar as coisas. Ela sabe. E aí o exemplo que nós temos aí de texto é Romanos 12, versículo 12 ao 14. Quando Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Olha aí que interessante. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha aí. Essa é a recomendação paulina para as nossas vidas. E ele diz, né? Para sermos pacientes na tribulação. E só é paciente, irmãos, na tribulação, quem tem mansidão. Caso contrário, vai se apavorar, vai se desesperar. Tá? Então, as pessoas que têm essa virtude intrínsecas em si são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Ok? Continuando. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Ok? Isso é fato. Quando Paulo diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Então o Senhor diz que a vingança é dele. Paulo diz para nós não nos vingarmos a vós mesmos, amados, mas ele diz, né? Mas dai lugar à ira. Isso aqui é interessante, né? Mas eu não vou entrar por menores também não. Porque está escrito, né? A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Tá? Então a pessoa não emite juízo, não é vingativo, não é justiceiro, né? Aquela pessoa que quer fazer justiça com suas próprias mãos. Não cede às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Hebreus 12, versículo de número 15. Não dá. Não tem espaço para essas coisas a pessoa que é mansa. Ela não dá espaço para ressentimentos. Sabe? Não dá. Ok?
Continuando, essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. É aquilo que eu falei, né, no começo do vídeo praticamente. Não é porque a pessoa tem essas virtudes, é humilde, é simples, é mansa, que ela é fraca. Para o mundo pode ser que sim, né? Ah, você é frouxa, ah, você é mole, ah, você é isso, você é aquilo. Mas não interessa o que o mundo vai dizer ao seu respeito. O que interessa é o que Jesus diz ao seu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, presbítero da Madureira. Não importa o que os homens vão dizer ao seu respeito. Não importa o que as pessoas vão falar ao seu respeito. Possam dizer mal ou pode dizer bem. Não importa. O que importa é o que Deus diz ao seu respeito. Ok? E Deus diz, tá, irmãos? Haja visto a vida de Jó. O que Deus disse acerca de Jó para Satanás? Tem visto o meu servo Jó, homem justo, homem que se desvia do mal? É isso que nós temos que ter da parte de Deus. Ouvirmos da parte de Deus. Tá? Será que Deus pode dizer isto? Que ele disse para Jó, para nós? Será que ele pode dizer o mesmo? É disso que nós temos que se importar. Ou com estas palavras, ou com o que Deus diz que nós temos que se importar. Não com o que os homens dizem, porque os homens sempre vão falar mal da gente. E nós não temos que levar isso em consideração. Então não importa se o mundo está dizendo que você é mole, fraco, porque você tem essas virtudes intrínsecas em si. Ah, porque você não tem boca para nada. Ah, porque você não faz nada. Se fosse eu já tinha partido para cima, eu já tinha brigado, já tinha feito isso, tinha feito aquilo. Para. Não dê ouvidos ao que o mundo diz, o que as pessoas dizem. Continue com esse fruto, continue com essa virtude, porque é uma virtude que se assemelha a Cristo. A virtude que estava intrínseca nele. É uma virtude, ou virtudes, né, no plural, que se assemelha com o Mestre. Oh, glória! Então tenha ela. Não queira fazer justiça, vingança com suas próprias mãos. Não, não. Deixa as pessoas chamar você de mole, de fraco, né, de frouxo, de inferior. Você pode ser tido como inferior para o mundo, mas como inferior para Deus. Ok? Tá? Então, no contexto secular, mundano, nós vamos ser taxados por fracos, por mole, né? Por pessoas inferiores, porque nós não temos, né? Um cristão genuíno, ele sempre vai ser taxado como essas coisas, né? Ou por essas coisas. Porque nós não somos semelhantes a eles. Nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus que julga a nossa causa. Nós temos um Deus que é forte. Podemos ser até fracos, mas Deus é forte por nós. Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Então deixam chamar você do que quiserem. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. Continuando. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1:21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos 8:10. Olha que lindo. Olha que lindo, irmãos. É o contrário, é o oposto do que o mundo diz. Enquanto o mundo diz, é frouxo, é mole,
O Espírito Santo diz, né não, né não. Ele tem domínio próprio, ele tem meu fruto dentro de si, ô glória. Ele é suave. Entende, irmãos? Entende? Romanos 8,10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Olha aí. 4 pontos do tópico 2, né? Mansidão pressupõe conciliação. Isso é interessante. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Então, o comportamento conciliador. Conciliador, o que é conciliador? Aquele que faz ou promove conciliação. Então, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão. A pessoa que é mansa, tranquila, tem pacificação em si, é pacífica propriamente dito, ela promove a paz. Se ela vê outras pessoas brigando, o que elas fazem? Vem cá, não é assim, vamos conversar. Rapaz, vocês são irmãos, vocês são amigos, são parentes. Não façam isso. Se amem. Se gostem. Entende, irmãos? Ela promove conciliação. E a conciliação é uma demonstração prática de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Olha aí, 1 Pedro, capítulo de número 2, né? Versículo de número 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Viu aí? De quem que Pedro está falando aqui, irmãos? Está falando de Cristo. Porque o versículo 21 ele diz: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha aí. Daí a palavra discípulos, né? Aqueles que seguem os passos de Jesus. Entendeu? Ou que come poeira de seus pés. É o intuito da palavra, dentro da sua etimologia, né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, né? Do grego loidarel, que significa o quê? Que significa insultação, né? Maus tratos, ok? Ultrajar uma pessoa, maltratar. Aí diz aqui, ó: pois ele, quando ultrajado, quando maltratado, não revidava com ultraje. Aí aparece aqui: quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Ele transmite a ideia de pacificação, continuando, um meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 2, versículo 10. Se todos os crentes, agora entra esse ponto aqui, essa parte que é muito interessante, prestem muito atenção. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um traje manso e conciliador. 1 Coríntios
1, versículo 10. Olha que interessante, irmão. Se nós desenvolvêssemos mais essa virtude em nós, de mansidão, o espírito de conflitos dentro das nossas congregações desapareceria. É o que o escritor está dizendo aqui. Isso é fato, está na Bíblia. Porque onde há paz, irmãos, há sossego, há tranquilidade, há harmonia, há comunhão, há felicidade. Não tem espaço para conflitos, para facções. Entendeu? Não tem. Por quê? Porque existe paz, mansidão, tranquilidade. E isso, querendo ou não, faz com que todos os conflitos, facções desapareçam do nosso meio. Então por que nós não temos hoje igrejas bem equilibradas, bem pacíficas, bem desenvolvidas espiritualmente? Porque não tem essa virtude. É uma virtude que está faltando em muitos crentes. Quer ver um exemplo? Eu garanto que você já ouviu isso. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, eu sou crente, mas meu braço não é não. Tipo, não mexe comigo não, senão eu te dou um soco. Senão eu parto pra porrada com você. Será que isso, irmãos, ou estas coisas são atitudes de um cristão? Dizer estas coisas? Ah, não mexe comigo não, porque em mim é mais embaixo. Porque aqui é mais embaixo. Se pisar no meu pé, o negócio fica doido. Será que isso é atitude de cristão? Não é, irmãos. Facção piorou. Por que tem tanta panelinha dentro das igrejas? Isso já existia na igreja de Corinto, né? Quando uns diziam, eu sou de Apolo, outros falavam, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Cefas, que é Pedro. Né? Porque a palavra Cefas é a palavra aramaica, né? Para Pedro e para Simão, né? Então, é a mesma coisa, só muda a linguagem. Entendeu? Simão, hebraico, Cefas, aramaico e Pedro no grego, que vem de Petros, tá? Então, por que existia facção e existe até hoje? Porque falta a virtude da mansidão nos crentes. Não estou também generalizando, tá, irmãos? Estou dizendo aqui que não tenha crente com isso, ou com essa virtude. Tem, mas é muito pouco, irmãos. Muito pouco. Ok? Muito pouco. E aí nós sabemos, com base nisso aqui, porque é bíblico, que se tiver essa virtude, se isso for desenvolvido nos crentes, na igreja, essas questões como espíritos conflitosos, brigas, intrigas, confusões dentro das igrejas vão desaparecer. Facção, panelinha, vai desaparecer. Por quê? A pessoa vai promover paz, irmãos, tranquilidade, reconciliação ou conciliação, melhor dizendo, ao invés de separação, ao invés de intrigas, tá? Então, nós temos que desenvolver isso dentro de nós, irmãos. Eu digo eu também. Todos nós precisamos desenvolver esta virtude da mansidão, tá? Nós vemos que isso é um problema hoje nas igrejas. O que mais tem é facção. Ah, porque eu gosto do pregador tal. Ah, eu não gosto do pastor, eu gosto do presbítero X. Ah, eu já não gosto do presbítero X, eu gosto do presbítero Y. Ah, tá vendo aquele obreiro lá? Ele não é muito bom não, eu gosto do obreiro A. Ah, não, eu já prefiro o B. Ah, porque o departamento X é melhor do que o departamento Y. Irmãos, param com isso. Isso não é de Deus. Ok? Continuando. Tópico 3. Alguma dúvida? Se os irmãos tiverem alguma dúvida naquilo que eu falei,
né? Dentro desses 2 tópicos anteriores, os irmãos deixem os comentários aí abaixo, ok? Síntese do tópico 2. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos, tá vendo? Ó? E impedem a proliferação de conflitos na igreja. Olha aí, gente. Se você tiver mansidão, é aquilo que eu acabei de falar. Você proliferará, né? Perdão. É paz, ao invés de conflitos. Entendeu? Vocês vão proliferar pacificação, que é paz. Harmonia entre os crentes e não conflitos. Hoje o que nós vemos é pessoas proliferando conflitos, ao invés de paz. Entendeu? São mensageiros do ódio, mensageiros da intriga, mensageiros do disse-me-disse, ao invés do amor, da paz, da felicidade, da comunhão e unidade dos irmãos. Tem muitos assim, irmãos. Tem muitos. Infelizmente tem muitos. Só Deus para ter misericórdia. Tópico 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Vale salientar que a palavra longanimidade é quase a mesma palavra de misericórdia. É sinônimos, tá? A palavra longanimidade. É a pessoa que é longânima. Entendeu? Longânima, né? Pessoa que espera, que é paciente, tem misericórdia. Então são sinônimos, tá? Vocês podem pesquisar isso aí depois. A gente vai ver aqui no decorrer do tópico 3. Tá ok? Vamos lá. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante, tá vendo? Ó? Com os erros alheios. E assim liberar o perdão aos ofensores. Isso é muito importante, irmãos. Se você não tem esse fruto dentro de si também, isso aqui é um outro fruto, tá? Isso tá lá em Gálatas, capítulo 5. Para você não achar que é achismo da minha parte, vamos lá. Gálatas 5, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 22. Olha aqui, ó. Olha o que vai dizer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Ó, tá vendo que é um fruto? Aquilo que falamos no tópico 2. Mansidão é um fruto do Espírito. Domínio próprio. Ok? Longanimidade aqui é fruto também. É fruto do Espírito. Tá? E essa palavra, ela significa o quê? Tolerância, firmeza, perseverança, o que? Paciência, tá? Lentidão em punir pecados. É isso que Deus tem. Então você está chamando Deus de lento. Não, não é isso, irmãos. É que Deus, Ele quer salvar as pessoas ao invés de condená-las. Por isso que Deus vai dando tempo. Entendeu? Tempo. Isso é bíblico. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Quer ver? Ó? 2 Pedro 3. A partir do versículo 8. Quando eu falo que a longanimidade, ela é, podemos dizer assim, a lentidão em punir um pecado, um erro alheio, né, de alguém ou de outrem, eu estou dizendo que Deus ele se alegra mais em salvar a pessoa do que julgá-la e condená-la. Então Deus vai dando, sabe, tempo. E esse tempo, querendo ou não, é a lentidão da punição, entendeu? Porque você poderia pecar hoje e Deus já, entendeu? Já descer cajado em você, exterminar você e te jogar no inferno. Mas Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele tem mais prazer na salvação do que na condenação. Né? A Bíblia diz isso através do profeta Ezequiel.
quando Ezequiel fala que Deus não se alegra na morte de um ímpio. Deus julgou, Deus o penalizou, mas Deus não se alegrou com isso. Você se alegra quando você julga o seu filho? Não. Por mais que o juízo, ele é digno, né? Ele é justo. Mas você se alegra em penalizar alguém? Não, assim é Deus também. Entendeu? Aí, ó, 2 Pedro 3,8 vai corroborar com o que eu estou dizendo. Quando Pedro diz o seguinte, ó: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha aí. Não retarda o Senhor a sua promessa, de maneira nenhuma, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Viu aí, gente? Tá? Então, Deus quer isso. Mas continuando aqui, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Então você precisa ter a longanimidade para que você possa perdoar os erros dos irmãos, né? Como disse Paulo, suportando uns aos outros, perdoando-os uns aos outros. Isso é necessário, irmãos. E para eu perdoar, eu preciso ser longânimo. Caso ao contrário, eu não vou perdoar. E se eu não perdoo, aí nós entramos lá em Mateus capítulo 6. Se eu não perdoo, também não sou perdoado. E se eu não sou perdoado, eu vou para o inferno. Viu? Está lá em Mateus 6. Quando Jesus ensina a gente a orar na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, né? E não nos deixei cair em tentação. Aí Jesus, assim que ele termina essa oração, ele abre um parênteses. Ele diz: porque se aos homens perdoares as vossas ofensas, o vosso Pai também perdoará as vossas. Mas se aos homens não perdoares as vossas ofensas, também o vosso Pai não perdoará. Olha aí, é condicional. Então, para eu ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar. Caso contrário, esquece, filho. Esquece. Jesus até ilustra essa sua fala como se fosse uma parábola, né? Do que devia, né? Sei quantos para o rei perdoa, mas depois esse que devia para o rei encontrou uma pessoa que devia a ele e ele não perdoou. E o rei fica sabendo disso. Aí o rei chama ele e fala: mas peraí, eu te perdoei uma dívida que era imperdoável. Tendo eu te perdoado, era para você ter perdoado também a pessoa que te devia. Então você não fez isso. O que ele fala lá? Você é mau. Você vai para a prisão. A prisão ali simboliza o quê? O inferno, irmãos. Tá? Então, assim como nós recebemos o perdão de Deus dos nossos pecados, que eram muitíssimos, tá? E que era uma dívida impagável no que tange, né? As questões monetárias, né? Monetárias, sei lá. No que tange ao dinheiro, né? Monetárias, isso. Era um valor que não podia ser pago. Foi necessário o sangue de Jesus para pagar a nossa dívida. E era um valor muito alto mesmo. Tendo nós recebido esse perdão da dívida, não temos que perdoar os nossos irmãos? Pecados que nem se comparam aos nossos, né? Os quais nós tínhamos e que, né? Foi perdoado pelo Senhor? Então, precisamos perdoar, meus irmãos. Precisamos. Tá? Porque senão não seremos perdoados. Ok? Continuando, para concluirmos, porque já estamos chegando aí a quase 1h30, né, de gravação. Então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou dar uma acelerada aqui agora, pontuando rapidamente
o tópico 3 e concluindo o assunto. Amém, meus irmãos? Então vamos lá? Tópico 3.1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3, versículo 20, 2 Pedro 3, 9, que eu citei, né? Colossenses 3, versículo 12 e 13. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, desenvolvido no crente. Gálatas, capítulo de número 5, 22. Aí tem aí, conheça mais, né? Mansidão de Jesus e tal. Continuando. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios 6, versículo 1 ao 6. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12, versículo 12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmos 86, verso 15 e Naum, capítulo 1, versículo 3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 7. Tá? Então, isso é fato, irmãos. Segundo ponto aí do tópico 3, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14, versículo 22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então temos que suportar, temos que levar esse fardo, né? Infelizmente, irmãos, tá? Teremos que lidar com seres humanos. E lidar com seres humanos, nem todas as vezes vai ser fácil, tá? Tem pessoas boas, tem pessoas que não são tão boas, né? Que tem um temperamento aí, não que não são boas, mas que tem um temperamento um pouco mais acalorado, sabe? Enfim, tem diversos tipos de pessoas, né? Não é uma pessoa só que nós lidamos, são várias, e cada pessoa tem um caráter, tem uma personalidade, tem uma forma de pensar, de falar, entendeu? E isso a gente tem que ter em mente, tá? Que nem todo mundo é igual. Muitas das vezes a gente quer enquadrar a pessoa no padrão que nós queremos, né? Que nós almejamos. Mas não é assim, a pessoa já tem um padrão, entendeu? Não é do meu jeito, é do jeito que ela se posiciona, tá? Que ela tem. 3. O perdão como primícia do amor, tá? O amor é um atributo divino, 1 João 4:8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5, versículo 22, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados, Mateus 7, versículo 12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Tá vendo? Por que o pastor está falando isso? Né? O pastor Douglas Batista. Por que ele está falando isso, que é o escritor da revista? Porque ele sabe que tem esses problemas nas igrejas, né? Essas disputas.
de cargo, né? As disputas para ver quem que chama mais a atenção do pastor, né? A questão de ser melhor, ser pior, entende? Então, quando houver essa questão do perdão, né, como primícia do amor, o amor propriamente dito, intrínseco no coração de cada crente, a tolerância, o perdão e etc., as disputas vão acabar. As pessoas não vão ver isso mais como, vamos dizer assim, como se fosse uma prioridade, né? Entendeu? Mas não é. Isso é coisa do inimigo, coisa do cão mesmo, tá? Do adversário de nossas almas. É ele que tenta disputar, né? Isso vem dele, ok? Então, a pessoa que tem a prática de disputa, logo ele está se assemelhando ao diabo e não a Jesus Cristo, tá? Conclusão aí, meus irmãos, para fecharmos, diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que gere os conflitos, né? A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Então, para concluirmos, o pedido que eu faço aos irmãos é que observem esses princípios, essas virtudes que estão intrínsecas na palavra de Deus e que são essenciais para a nossa vivência, né, como igreja nessa terra, tá? Sem estas virtudes, não nos assemelharemos a Cristo, não viveremos o verdadeiro amor, não sentiremos, né, as virtudes do poder de Deus, tá? Não sentiremos. Não provaremos as questões espirituais, as coisas espirituais. Por quê? Porque o amor, ele é o maior dom que a pessoa possa ter, né? Pode ter. Então, sem ele, você não vai compreender as demais coisas. É necessário o amor. Amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. E o amor, ele vem com ele, esses três princípios aqui, né? Essas três virtudes, que é a humildade, mansidão e longanimidade. Se você tem o amor, você tem esses princípios intrínsecos em si. Amém? Então observe isso. Peça ao Senhor humildade, mansidão, longanimidade. Seja uma pessoa tolerante, né? Esqueça as divisões, as facções, enfim, os disse-me-disses das igrejas ou do povo que está, né, no meio da igreja. Procure adorar o Senhor, procure ser diferente, e eu creio que a sua vida vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham gostado desta aula. Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos os irmãos e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.